Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, nós estamos aqui na casa do Senhor para louvar e adorar o seu santo nome, uma noite de libertação, onde também estaremos consagrando o mês de maio do nosso ano. Que você venha nessa hora fazer uma conexão com Deus, começar a buscar Ele. Ele está aqui, se faz presente, Ele convidou você a vir aqui, você veio, que seja abençoado, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Eu pediria aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em Tito, capítulo 3, versículo de número 3, Tito 3, depois de Timóteo, antes de Filemão e Hebreus. Tito, capítulo 3, versículo de número 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? Glória a Deus. Nós fomos salvos pela graça de Jesus Cristo. Antes de nós conhecermos qualquer coisa, Jesus Cristo veio e morreu por nós. Pela sua graça nós fomos salvos, e a graça de Deus ela se renova a cada manhã. Por isso que nós não somos consumidos, e por isso que nós estamos aqui neste momento. Que nós venhamos a entender que o que nos liberta é a graça. Amém? Feche os seus olhos nessa hora, comece a clamar pelo seu Deus, comece a buscar a presença dEle. Ele está aqui, Ele veio para ouvir a sua oração, Ele veio para ouvir o seu clamor, Ele veio te trazer paz, Ele veio te trazer libertação, e nessa hora você possa estar numa conexão fina com Ele, entre em contato com Ele através da sua oração. Ele está aqui para te ouvir, Ele quer ouvir o teu clamor. Que nós possamos nessa noite buscar a Deus, que nós possamos ser verdadeiramente libertados de todo mal e de toda opressão. Amado Deus, querido Pai, Senhor Deus, nós te adoramos, ó Pai. E nessa hora, Pai, nós nos achegamos diante do Senhor. Humildemente te pedimos, Pai, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Sabemos que a Tua graça nos alcança a cada dia e nos liberta, Pai, das correntes que nos amarram. Sabemos, Pai, que não somos merecedores, ó Pai, desse imenso amor. Não somos merecedores, ó Pai, do Teu sacrifício. Mas o Senhor se entregou por nós para que nós pudéssemos ser livres, que nós pudéssemos não estarmos mais presos ao jugo de Satanás, e nós louvamos ao Teu santo e bendito nome. Nessa noite, Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos entendê-la, Pai, nós queremos ser libertos. Deus, nós queremos, ó Pai, ser transformados, nós queremos, Pai, como um vaso de barro, ser quebrado e ser reconstruído, ser mudado, Pai, para que possamos, ó Pai, receber da Tua unção, para sermos vasos de bênçãos. Pai, nós clamamos, ó Pai, pela Tua presença, nós clamamos, ó Pai, pela Tua unção, nós clamamos, ó Pai, pelo derramar do Teu Espírito sobre cada vida. Deus, nós te pedimos, Senhor, nos livra do mal,
Nos dá força, Pai, no momento da provação. Nos dá, Pai, sabedoria no momento da tentação. Nos livra, Pai, do mal, dos manjares que Satanás tem colocado diante da nossa presença. Fecha os nossos olhos, Pai, para tudo aquilo que não te agrada. Fecha os nossos ouvidos, ó Pai, para aquilo que escutamos. Fecha a nossa boca, Pai, porque muitas vezes, ó Pai, não pensamos quando falamos, e por isso erramos e pecamos. Deus, nós te pedimos, ó Pai, nos corrige. Deus, nós te pedimos, Pai, fala conosco, abençoa, Pai, este mês de maio. Deus, nós te pedimos, abençoa este nosso ano, guarda-nos de todo o mal, livra, Pai, de toda maldade. Que o Senhor venha, Pai, nessa noite, Pai, falar a cada coração, transformar a cada vida, mudar, Senhor Deus, cada caminho. Deus, nós te pedimos, ó Pai, fica conosco, fala, Pai, através da pregação, através dos louvores, através das orações e das exortações. Deus, que a Tua palavra venha calar fundo no nosso coração, para que possamos ser transformados e mudados. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Repete assim comigo: Deus, nesta noite, eu te entrego o meu coração, para que o Senhor venha fazer a sua obra, a sua vontade em minha vida, em nome de Jesus, amém. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos, ó Pai, diante da Tua presença, porque nós declaramos que nós te amamos, que o Senhor é muito importante nas nossas vidas. Sem Ti, ó Pai, nós não existiríamos. E nós queremos te entregar, ó Pai, nessa noite o nosso coração, para que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos mostrar, ó Pai, o que nós temos que fazer, que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, em meio às nossas dificuldades, que o Senhor possa tomar em Tuas mãos todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações, todas as nossas aflições, tudo aquilo, ó Pai, que é maior do que nós podemos suportar, que o Senhor possa levar sobre si e possa nos dar, ó Pai, o Seu fardo que é leve. Em nome de Jesus, nos fortalece, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, para ouvir a Sua palavra, para que o Senhor possa cumprir a Sua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, nos dá sensibilidade para ouvir a Sua voz. Nosso coração está aberto, derramado diante da Sua presença, para que o Senhor venha agir em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, como forma de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de Suas grandes obras. Não há outra além de Ti, não há. Meu desejo é Te adorar. Entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, Te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. Feitos a mim, me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outra além de Ti, não há.
deseja te adorar, mais e mais, mais e mais. Limites entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. Sem limites me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, recebam o melhor da minha adoração. O nosso Deus é o único digno de receber toda adoração, todo louvor e toda majestade. Amém, gente? Só Ele é digno de ter o nosso amor, o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa vida nas mãos dEle. Quantas pessoas entregam a vida delas na mão do homem, na mão de uma pessoa, e acaba se machucando ou até mesmo perdendo a confiança naquela pessoa. Mas só que Deus não é homem, gente. Deus é poderoso, Deus é fiel. E nós estamos aqui hoje para adorar Ele. E que nesta noite você possa então se entregar nas mãos de Deus. Feche os teus olhos, por favor. Ó Deus, nós estamos aqui só para te adorar, meu Pai, para nos entregar em tuas mãos. Que o Senhor venha trabalhar na nossa vida, que o Senhor venha trabalhar no nosso caráter, no nosso coração, para que o seu nome seja glorificado em nossas vidas, meu Deus. Porque não há outro Deus além de Ti. O Senhor é o primeiro, o Senhor é o único em nossas vidas. Então que nesta noite todas as pessoas possam ser tocadas pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra,
a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Deus que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Ajudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus acredita em você. Amém. Deus olha para nós e Ele insiste em nossas vidas, porque Ele sabe que quando nós somos fracos, Ele nos fortalece. É por isso que Ele insiste. É por isso que Ele acredita em nós muitas vezes mais do que nós mesmos acreditamos. Porque quem nos capacita, quem nos dá força é Ele. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos, ó Pai, diante da Sua presença para declarar que nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos de Ti para tudo, ó Pai, porque nós sabemos que a nossa força é o Senhor, a nossa alegria é o Senhor. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor está sempre ao nosso lado, nos ajudando em tudo que nós fazemos. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor não desiste das nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor insiste. Muito obrigado porque o Senhor acredita em nós. Porque o Senhor, ó Pai, nos capacita a cada dia. E o Senhor nos conduz à vitória sempre, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa restaurar a nossa fé, ó Pai. Nós possamos sair daqui, ó Pai, com as nossas forças renovadas. Crendo, ó Pai, que o Senhor vai nos dar a vitória em tudo que nós precisamos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz
você não vou duvidar o preço que foi pago ali na cruz e da vitória nessa hora. Sua morte, Sua cruz, teu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai. Eu vou ver, não vou Duvidar o preço que foi pago ali na cruz e da vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou ver, não vou Duvidar duvidar. o preço que foi pago ali na cruz e da vitória nessa hora. Vitória nessa hora, me dá vitória nessa hora. Louvado seja Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, queridos? Todos bem? Tem água em casa? Amém. Glória a Deus. Tomaram banho? Sábado, pelo menos sábado, né, gente? Por favor, sábado, um banhinho. Durante a semana a gente dá um desconto e tal, mas sabadão, né? Graças a Deus, louvado seja Deus. Que crise, né? Meu Deus, aí a gente vê que como a gente precisa cuidar do nosso planeta, não é? Como a gente precisa cuidar da água, como faz falta. Às vezes você passa o seu dia, você nem dá importância. Vai lá, abre a torneira, abre a geladeira, sempre tem uma água ali. Mas quando falta, não é verdade? E às vezes a presença de Deus é a mesma coisa. Ela está ali, está sempre do teu lado, você fica deixando de lado, esnobando, esnobando. Aí quando você vê que ela está faltando, as coisas estão começando a ficar ruins, você fala, opa, agora eu preciso correr atrás e buscar. Não é verdade? É verdade? Ah, amém. Abram suas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículos e nós temos que acompanhar o que o Conselho Nacional da Brasil para Cristo nos passa, porque nós estamos numa campanha e essa campanha ela engloba todas as igrejas do Brasil para Cristo, amém? E a palavra que nós vamos falar hoje, vamos falar sobre perdão, perdão. Amém, queridos? Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. Mateus 18, a partir do versículo de número 15. A leitura bíblica seria do versículo 15 até o 35, mas nós vamos ler por partes, amém? Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão.
Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada. Ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Amém? Palavras do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai. Senhor, nesta noite, Senhor Jesus, nós estamos aqui. Pai, precisamos, Senhor meu Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Foi por isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós não estamos aqui para ver homens cantando, homens falando. Nós estamos aqui, Senhor meu Deus, para ouvir o Senhor. O nosso propósito aqui, Pai, é ouvir a Tua voz, Senhor. Então eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, mas fala, meu Deus, de uma maneira clara, para que possamos entender, meu Deus, compreender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, para que quando nós saímos daqui, meu Deus, possamos ter a certeza, a convicção de que o Senhor falou conosco, o Senhor falou aos nossos corações, ó Pai, e a nossa vida vai ser mudada, transformada pelo poder da fé, Senhor, pelo poder que nós temos de saber, Senhor Jesus, que é o Senhor que muda todas as coisas, Pai. Precisamos a cada dia aprender um pouco mais. Hoje precisamos aprender um pouco mais sobre perdão, Senhor. Então nos ensina, meu Pai, a perdoar cada vez mais, por mais impossível, por mais difícil que seja, Pai, o Senhor pode nos auxiliar, ó Pai, porque, Pai, muitas das vezes para nós é impossível, mas para o Senhor, meu Deus, o Senhor tudo pode. O Senhor pode nos dar força, ó Pai, para conseguirmos aquilo que nós achamos impossível. Pai, fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Louvado seja Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos esse documento, é uma ministração, que ela é passada para todas as igrejas e nós precisamos seguir, e temos um cronograma também que nós precisamos seguir. E nós vamos falar hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre o perdão. Nós já falamos, o título da campanha, na verdade, ele é assim, Ele nos deu, o Senhor nos deu. Então nós estamos desde o começo, desde o mês de janeiro, de janeiro a dezembro nós vamos falar. Em janeiro nós falamos, Ele nos deu a palavra, depois nós falamos, Ele nos deu a esperança, Ele nos deu o amor, Ele nos deu a cura, e hoje nós vamos falar que Ele nos deu o perdão. Amém? Por que é que nós vamos falar sobre o perdão? Por que é que é necessário nós falarmos sobre perdão para que nós possamos ter um ano abençoado? Todos querem ter um ano abençoado. Amém? Então nós precisamos seguir algumas diretrizes, algumas linhas de pensamentos, para que a gente venha concluir, fechar um ciclo completo em nossas vidas de bênçãos, de nós corrigirmos aquilo que está nos afastando de Deus, corrigirmos aquilo que está nos tirando as nossas bênçãos, e muitos detalhes que nós deixamos de lado, às vezes passa despercebido. Ou seja, deixar de perdoar alguém, deixar de perdoar algo, pode nos trazer prejuízo. E nós vamos falar isso nessa noite, amém? Então nós temos aqui um pensamento que foi passado aqui, que diz assim: perdoar é abrir mão de um justo direito, e quem o faz, perdoar é abrir mão de um justo direito, e quem o faz vive o que Jesus ensinou. Perdoar é abrir mão de um justo direito, e quem o faz vive o que Jesus ensinou. O que é isso? Perdoar é viver um justo direito. Quando você é ofendido, tecnicamente, mais ou menos assim falando, você teria o direito de retribuir aquela ofensa. Você teria o direito de responder, você tem um direito de resposta. Mas como diz aqui, quem vive como Jesus ensinou, vive de uma maneira diferente. Quem ofende, precisa falar, opa, peraí, o que é que está acontecendo? Por que que isso aconteceu? O que foi? Eu fiz alguma coisa? Será que eu preciso pedir perdão porque essa pessoa me ofendeu? Ou simplesmente ela não vai com a minha cara? Ou simplesmente ela não gosta de mim? Ou eu fiz alguma coisa que eu não percebi e ela não gostou? Então nós precisamos ver isso daí. Então nós precisamos abrir mão de, entre aspas, um direito que nós temos de responder, para viver como Jesus gostaria que nós vivêssemos. Ou seja, deixar aquilo de lado e falar, não, tudo bem, tranquilo, sem problema. Amém?
Então nós precisamos assim, duas coisas para nós pensarmos aqui, que está aqui no texto. Primeiro, por que é que nós precisamos entender sobre o perdão? Está escrito aqui, para que vivamos de acordo com a santa vontade de Deus, liberando o genuíno perdão e tornando-nos livres da garra da amargura. Ou seja, para que vivamos de acordo com a santa vontade de Deus. Então nós precisamos liberar perdão para viver de acordo com a vontade de Deus e principalmente para a gente ficar fora das garras da amargura. O que é isso? Queridos, não sei se já aconteceu com você, mas você saindo da sua casa, indo para o seu trabalho, indo para a sua escola, indo para algum lugar, de repente você se depara com uma pessoa que não sabe que não vai, aconteceu alguma coisa ali no passado, e vocês se cruzaram de alguma maneira, você fala, pronto, acabou o meu dia. Já aconteceu com alguém aqui? Levanta a mão. Tá. Irmão, você está andando, você está tranquilo, você sai da sua casa numa paz, numa felicidade, tudo tranquilo, se você programou o seu dia, está uma maravilha, você sabe o que vai fazer, o que vai falar, tudo certinho, mas quando você encontra aquela pessoa que te fez um mal, teu dia acaba, tudo aquilo que você planejou, projetou, parece que você esqueceu tudo, você fica com aquela amargura, aquela dor no peito, aquela raiva, aquela vontade de esganar, tem alguma coisa errada aí. Se isso aconteceu com você, tem alguma coisa errada na sua vida que precisa ser consertada, para que a gente fique, como diz aqui, e tornar-nos livres das garras da amargura. Então esse mal nós temos que tirar de lado, amém? Outro, para que haja restauração da igreja de Cristo, por meio do perdão requerido e liberado. Por que a igreja de Cristo? Nós vivemos aqui em comunhão, nós vivemos aqui entre irmãos, e é duro, é triste você saber que no meio do corpo de Cristo, existem pessoas que não se perdoam, por algum motivo, por alguma coisa, no meio do corpo de Cristo, existem pessoas que não perdoam. Então nós vamos entender nessa noite qual a função do perdão, para que a gente possa ter o nosso ano de 2016 abençoados. Amém, queridos? Muito bem. Então vamos à meditação aqui, que a gente precisa acompanhar a leitura para que a gente fique, toda a igreja, todo o ministério, falando a mesma língua, amém? Então diz aqui, creio que seja extremamente pertinente citar alguns pensamentos de um homem mais brilhante que esta terra já viu, a saber, C.S. Lewis. Esse cara aqui, ele é um escritor, tem uma série de livros escritos, então num desses livros ele fala assim, olha, sem sombra de dúvidas, é mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar. Eu me coloco nessa. É mais fácil falar sobre perdão do que muitas das vezes perdoar. É mais fácil subir aqui em cima, falar para vocês que vocês precisam perdoar, do que eu perdoar. Então nós precisamos entender o verdadeiro sentido da palavra perdão. Amém? Seguindo, outro pensamento dele. O perdão vai além da justiça humana, pois é perdoar aquelas coisas que absolutamente não podem ser perdoadas. Ou seja, aconteceu algo muito sério na sua vida, muito, e você não tem a menor condição de perdoar, é humanamente impossível você perdoar, mas é humanamente, mas divinamente não, amém? Espiritualmente não, perdoar aquelas coisas que absolutamente não podem ser perdoadas, ou seja, vai além da justiça humana. Mas nós vamos entender que com Deus na nossa vida, com o Espírito Santo na nossa vida, trabalhando na nossa vida, a gente pode vencer esse obstáculo aí, amém? Às vezes a gente fica com a vida amarrada, porque não consegue liberar perdão para uma pessoa. Um pai que não consegue liberar um perdão para um filho não consegue liberar o perdão para o pai, e fica aquele clima horrível dentro de casa. Isso precisa mudar. Existem casos assim que, de repente aconteceu alguma coisa, o filho aprontou alguma, e o pai, por aquele aprontado filho, ele não perdoa mais o filho. Quantos casos você sabe que, de repente, a filha ficou grávida do namorado tal, e o pai não aceitou, expulsou a filha de casa, não aceita a filha, não aceita o genro, não aceita o neto, e a família fica destruída. Por quê? Porque falta perdão. Porque as pessoas não conseguem perdoar. Às vezes ficam debaixo de tradições
e não conseguem perdoar por causa disso. Às vezes acontece alguma coisa no teu trabalho, alguém te passa uma rasteira, você perde uma promoção porque aquela pessoa te prejudicou. Como é que você vai perdoar uma pessoa dessa? Às vezes é humanamente impossível, mas Deus vai nos ensinar que se nós quisermos, a gente pode dar a volta por cima, amém? Continuando aqui, muito embora sejam absolutamente geniais e frutos de uma magnífica inspiração, tais frases não resumem tudo o que se pode saber acerca do perdão, pois isto é percebido sob as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, nos capítulo 6, versículo 12, ou seja, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12, Jesus ele fala da oração do Pai Nosso, os discípulos perguntaram para ele, Senhor, nos ensine a orar, e ele ensina a tradicional oração do Pai Nosso, mas quando ele ensinou aquilo ali, aquilo não era uma tradição, não era para ser uma tradição, era para ser um exemplo, um modelo de oração a ser seguido. E numa dessas frases, numa passagem, ele fala, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Aí nós precisamos parar para analisar isso aí, porque quando você faz essa oração por fazer, e isso é muito natural, você vê por aí, você vê pessoas assim que falam, meu Deus, olha o tipo dessa pessoa, e você vê lá a pessoa fazendo a oração do Pai Nosso, parece que ela só falta uma auréola assim, aqui em cima, assim, para ser chamada de santo. Eu tenho um exemplo lá, a gente tem um exemplo lá na empresa, lá tal, de pessoas que não estão aí com nada espiritualmente falando, e as pessoas, quando chega na hora da oração, antes de começarmos a trabalhar, a gente se reúne lá para fazer uma oração. Nós temos lá o hábito de ler um trecho da Bíblia, fazemos uma oração nossa e depois nós fazemos a oração do Pai Nosso, porque é interdenominacional. E você vê que enquanto você está lendo a Bíblia, eles estão encostados, cochichando um com o outro, dando risadinha. Quando você está fazendo a sua oração, orando por eles, eles estão lá encostados. Mas quando você começa a oração do Pai Nosso, opa, parece que eles levam um choque. A tradição é tanta que eles levam um choque. Parece que começa, tá. Aí você vê que não é assim que funciona. Então quando Jesus fala, olha, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos, aí a gente precisa falar, opa, peraí, se eu quero que Deus me perdoe, como é que eu estou perdoando? Amém? Então nós temos essa passagem aqui do Evangelho de Mateus, e nós temos outra também que nós lemos, acabamos de ler, que fala de quando uma pessoa nos ofende. Essa aqui, ela é complicada. Você precisa, aqui, Jesus está falando ali, que nós precisamos chegar na pessoa que nos ofendeu, não na pessoa que nós ofendemos, mas na pessoa que nos ofendeu, chamar ela de lado, abraçar ela. Vem cá, querido, o que aconteceu? Te fiz alguma coisa? O que foi? Olha, você fez isso, mansamente, calmamente, com amor, com carinho. Talvez você queira estar com a faca na mão, mas Jesus nos ensina que você tem que ter amor. Por isso que é difícil, por isso que é só Deus na causa, por isso que é só Deus nas nossas vidas, num caso como esse. Você tem que chegar para a pessoa que te ofendeu, talvez ela, meu Deus, ela te maltratou de todas as maneiras, você tem que chegar para ela e falar com carinho, com amor, fala, meu irmão, olha, você fez isso. E aí diz aqui, se ela te perdoar, se ela reconhecer o erro e te pedir perdão, você ganhou um irmão. Mas Jesus, ele nos ensina, ele nos dá outras opções da pessoa não aceitar aquilo ali. De repente ela não reconheceu que ela te ofendeu. Ela, não, o que eu falei, pronto, não vou te pedir perdão. Aí ele então pega um negócio mais, tem que apertar um pouquinho mais, pega 2 irmãos, 3, vai lá, pega uns grandão da igreja aí, que luta, arte marcial, não, brincadeira. Pega os teus irmãos, assim, aquele que você confia, leva lá, fala, olha, irmão, foi assim, olha, teu irmão aqui, testemunha, não sei o quê. Não, continua rejeitando. Mas Deus, ele nos dá uma outra estratégia, olha, fala, leva para a igreja, leva para o pastor, fala, pastor, isso, pastor chama a pessoa, olha, por quê? Não, a pessoa continua irredutível, não quer reconhecer que ela errou. Tudo bem. Então, a Bíblia nos diz que aquela pessoa, ela tem que ser considerada como uma pessoa que ainda não tem o Espírito Santo de Deus na vida dela. Não tem, ela não está pronta para perdoar. E aí tem um pensamento que está aqui no final da mensagem, que é para você. Se ela não é capaz de perdoar, olha,
conclusão aqui, um pensamento. Se existe algo impossível é ser cristão e não perdoar o seu irmão. Como é que ela pode se dizer cristã se ela não perdoa o seu irmão? Então, se essa pessoa, se você tomou todas as atitudes, fez tudo que Jesus pediu para você fazer, e aquela pessoa não pediu perdão, como que ela pode ser um cristão? Amém? Então vamos seguir aqui. Nessa passagem aqui que nós lemos, Jesus também nos ensina a maneira que nós temos de viver em comunidade. Ele diz aqui, olha, enquanto a primeira passagem nos ensina a orar, aquela oração do Pai Nosso, a segunda nos ensina a viver em comunidade. Uma nos aproxima do Pai, enquanto esta nos aproxima, deve nos conduzir a uma vida de comunhão, ou seja, uma comunhão com a igreja. Na primeira passagem, o Senhor Jesus orienta que nossa oração seja misericordiosa, assim como Deus o é, enquanto a segunda passagem nos mostra que nossa atitude deve ser tal a qual do Senhor Jesus. Amém? Ou seja, se nós queremos que as pessoas nos perdoem, nós também precisamos perdoar. Amém? Então, mais ou menos é isso que se diz. Queridos, aqui no Evangelho de Mateus, que nós estávamos lendo ali, versículo de número 21. Mateus, versículo 21. Jesus, o que estava acontecendo aqui? Jesus, ele estava trocando uma ideia com os discípulos ali, estava batendo um papo. Chegou ali e falou, moçada, chega aqui, vamos sentar, vamos bater um papo. E conversa vai, conversa vem. Pedro se levanta e fala assim para Jesus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Essa aqui você conhece, você já ouviu, sempre quando se fala de perdão, a primeira palavra que vem na cabeça é essa, né? Quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Muito bem. Não importa, não é a quantidade de vezes, mas é a qualidade do perdão que nós estamos dando. Se é 7 vezes, se é 70 vezes 7, independente de quantas vezes seja, o mais importante de tudo é a qualidade do perdão. Porque ele fala aqui, olha, obviamente não se faz menção a um número específico, mas sim uma referência direta ao caráter infinito do perdão que nos alcançou. Ou seja, Jesus disse, perdoe inúmeras vezes. Queridos, imagina quantas vezes, não sei se você consegue imaginar, acho meio difícil, quantas vezes você já pecou, quantas vezes você já errou, quantas vezes você já precisou do perdão de Deus. É assim, difícil. Irmão, eu uma vez só, foi só uma vez. Que bom, eu já precisei inúmeras vezes do perdão de Deus, já precisei inúmeras vezes pedir perdão para Deus, não é? E eu tenho certeza que a qualidade do perdão que Deus me deu é uma qualidade que ninguém tem. Mas e a qualidade que eu tenho que dar do perdão, do meu perdão? Quando uma pessoa me ofende, quando uma pessoa chega para mim e faz algo ruim contra a minha vida. Irmão, já fizeram isso contra você? Já fizeram. Eu já tive que perdoar, e não foi fácil, não foi, eu precisei fazer uma campanha liberando perdão, para poder liberar um perdão para uma pessoa, para mim poder seguir a minha vida e ser feliz. Precisei fazer uma campanha, porque não conseguia perdoar, porque você falar que perdoa é fácil, irmão, te perdoo, vai dar um abraço, aí você encontra o irmão, fala, lembra que você fez comigo? Lembra que você falou? Lembra que você fez? E você está toda hora cobrando, toda hora cutucando, toda hora lembrando. Isso não é perdão, isso não é liberar perdão. Então eu tinha esse problema, eu tinha essa dificuldade. Precisei fazer uma campanha, precisei aprender de Deus para poder liberar perdão. Liberei perdão, segui a minha vida e sou feliz até hoje. Amém? E é isso que Deus quer de nós, para que a gente venha entender, não é a quantidade, mas a qualidade do perdão que nós vamos liberar. Amém? Seguindo aqui, só para a gente finalizar, Jesus ele nos fala ali de uma parábola até bastante interessante, que nos leva a pensar
sobre como que nós estamos agindo. Versículo de número 22, 23. Jesus disse assim: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Ou seja, o cara devia muito dinheiro para ele. Muito bem. Como não tinha condições de pagar, o seu senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuísse fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Ou seja, o camarada, ele devia algo para alguém, ele devia algo para o rei. O rei teve lá o seu momento de misericórdia para com aqueles que deviam, falou: olha, eu quero fazer um acerto com o povo aí, acho que o caixa está meio baixo, eu preciso pegar o povo que está me devendo aí para eles me pagarem, porque eu tenho que fazer uma reserva aqui. Então começaram a vir as pessoas, ele foi cobrando, os caras foram pagando, aí chegou esse camarada devia muita coisa para ele. Então falou: então eu quero a sua esposa, você, seus filhos, seus bens, vou vender tudo, aí o dinheiro a gente paga. Aí o que ele fez? Se prostrou, se humilhou, chorou, pediu perdão, se lamentou, se debruçou, fez o que fez. Aí o rei ficou com pena dele. Falei: puxa vida, esse cara, olha, esse cara o coração dele está quebrantado, o coração dele está lamentoso, eu vou perdoar esse camarada aqui. E ele saiu tudo feliz, tudo faceiro. Seguindo aí a leitura: mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe a mesma cena, tudo igualzinho: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que se pagasse a dívida. Olha esse cara, esse cara devia 1 tonelada de prata para o rei. O rei perdoou ele foi lá, chorou, se lamentou, fez aquele drama todo, o rei perdoou, ou seja, uma grande dívida foi perdoada ali. Aí ele sai para fora, ele acha um empregado dele que deve 1 ciclo de prata, ou seja, 1 moeda de prata, que representava 1 dia de trabalho. Pegou o cara, esganou o cara, espancou o cara, falou: me paga. O cara falou: não posso, não tem dinheiro. O cara estava ruim, não tinha uma moedinha no bolso, estava ruim para ele. Não, você vai me pagar. Não posso, não tenho dinheiro. Prendeu o cara, colocou na prisão, sai daí quando me pagar. Olha o coração quebrantado que o cara estava na presença do rei. Quando ele chega lá fora, o que aconteceu? Mudou tudo, transformou, aquele virou um monstro. Não perdoou 1 moeda de prata. Devia 1 tonelada, não perdoou 1 moeda de prata. O que ele fez? Botou o cara na cadeia. Só que as coisas, elas se espalham muito rápido, as coisas acontecem. Naquele tempo não tinha o WhatsApp, mas tinha a galera da fofoca, não é? Chegou correndo lá no ouvido do rei, falou: olha, rei, aconteceu isso, aquele cara que o senhor perdoou aqui, ele fez isso. O rei ficou indignado, falou: traz o cara aqui, traz ele aqui, na minha frente. O cara chegou lá: ô rei, tudo bem, tudo certinho, não devo mais nada, tranquilo. Falou: rapaz, o que você fez? E contou a história para ele. Qual que foi a do rei? O rei fez ele pagar tudo, trancou o cara lá e deu um castigão para ele. Por quê? Porque não conseguiu perdoar. E nós? Como é que nós estamos perdoando? Como é que você está liberando perdão para aquela pessoa que te ofendeu, que te magoou? Eu acho impossível alguém aqui levantar a mão, se eu perguntar, que nunca foi ofendido por ninguém, que nunca foi magoado por ninguém. Eu acho que não tem isso. Eu acho que todos nós, como seres humanos, vivendo em sociedade, nós passamos por isso. Às vezes você está andando na rua e, sei lá, você dá a seta para um lado, entra para o outro e tranca um cara, o cara está te xingando até hoje. Ou aconteceu com você, você foi, o cara estava na sua frente, freou,
De repente, aí você está xingando o cara até hoje. É só um detalhezinho, é só um exemplozinho simples. Mas é aquela pessoa que te enfiou a faca nas costas, que te traiu de uma maneira que você nem pode, não tem nem como contar. Como é que está o teu perdão? Irmão, você não sabe o que me aconteceu, você não sabe como que é a minha história, você não sabe o que aquela pessoa fez para mim. Se ela fizesse com você, você também jamais perdoaria. Pode ser que sim, mas nós estamos aqui nessa noite para aprender que nós precisamos, independente do tamanho, nós precisamos liberar perdão. Por mais difícil que seja, foi difícil para mim, eu acredito que é difícil para muitos aqui, mas existe um ser chamado Espírito Santo que nos ajuda, amém? Se depender das nossas forças, irmão, como nós lemos ali, é impossível, é humanamente impossível, está além da nossa capacidade humana de perdoar uma facada nas costas, uma mega traição, está além da nossa capacidade. Uma pessoa que te fez mal, que te feriu, e de repente você tem que perdoar aquela pessoa, ir lá, dar um abraço, não sei o quê, e conviver bem. Às vezes não é isso, mas às vezes nós precisamos liberar o perdão. Olha, vai, segue a sua vida, vive a sua vida, eu vivo a minha, com o coração limpo, com a consciência tranquila, de que perdoei e não tem mais nada, não existe mais nenhuma garra de maldade, de amargura, nos prendendo, e tem que ser assim conosco, tem que ser assim com cada um de nós. Eu não sei se você tem condições de chegar para uma pessoa que te fez mal e fazer isso, igual estava escrito aqui, falar sobre perdão é fácil, igual você deve estar pensando, mas irmão, para você falar é fácil, quero ver você na minha situação, chegar lá diante daquele monstro e falar para ela, pedir perdão para mim, falar, olha, você me fez isso, eu quero te perdoar. Então, é difícil, irmãos, é complicado, mas quem falou que é fácil seguir a Jesus? Quem falou que é fácil seguir o Evangelho? Não é? Então, se nós queremos ter um ano de 2016 abençoados, nós estamos aqui consagrando o mês de maio, já estamos quase na metade do ano, né? Se bem que o ano já está acabando, já estamos em final de janeiro, daqui a pouquinho já é dezembro, já está acabando o ano já, né? Já está acabando, daqui a pouco eu estou chegando aqui falando Feliz Natal, tão rápido que está passando. Irmão, mas chegar diante de uma pessoa, você tem que sair daqui sabendo que o seu ano de 2016 precisa de muitas coisas para ser abençoado. Você precisa aprender cada vez mais de Deus. Uma das coisas que nós precisamos aprender é liberar perdão. Liberar perdão. Mas não sei, aquela pessoa não merece. E você merece? Você merece? Eu mereço a morte de Jesus Cristo na cruz? O sangue derramado no Calvário, nós merecemos? Mas aquela pessoa me magoou demais, ela não merece o meu perdão. Você não magoou Jesus? Nunca magoou Jesus? Nunca traiu Jesus? Nunca apunhalou ele pelas costas? Será que não? Será que nós merecemos o perdão de Jesus, o perdão de Deus? De nos amar de uma maneira tal que falou, olha, vou pegar esse meu filho aqui, só tenho esse. Eu vou oferecer em sacrifício pelos meus filhos lá. Eles me traíram, me machucaram, me humilharam, me ofenderam, fizeram tudo errado contra a minha vida, mas eu vou perdoá-los e vou dar o meu único filho. E será que nós merecemos isso? Será que nós merecemos? Aí eu tirei na Bíblia, falei, eu preciso achar alguma coisa na Bíblia, tem inúmeros exemplos de perdão, mas eu queria pegar um para a gente poder entender bem, e eu fui lá no Velho Testamento, e eu vi um camarada chamado Oséias. Abra sua Bíblia aí no livro de Oséias, só para a gente finalizar. Oséias, capítulo de número 3. Oséias é um profeta que foi chamado por Deus, e Deus queria mostrar para a nação de Israel o quanto a nação de Israel estava traindo Deus, estava ofendendo Deus, estava magoando Deus, mas Deus ainda queria mostrar para aquela nação que Ele ainda podia perdoá-los. E Ele pegou esse camarada aqui e nos deu como exemplo de perdão. Capítulo de número 3. Amém?
lá no Velho Testamento, queridos. Depois do livro de Daniel, livro de Oséias, capítulo de número 3. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outros e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Aí Oséias tomou atitude. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada, e eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viveram muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos da família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Amém? Deus fala para Daniel, Oséias, Deus fala para Oséias, vai lá, pega uma mulher de prostituição e se casa com ela. Beleza, ele foi lá, cumpriu, fez o que Deus mandou. Só que essa mulher, ela não tinha tirado isso do coração dela ainda. Ela continuou sendo uma adúltera, continuou traindo Oséias, estou com Daniel na cabeça, continuou traindo Oséias. Mas Deus falou para ele: olha, da mesma maneira que ela está te traindo, o meu povo também está me traindo. Então você vai lá e perdoa ela, traz ela de volta, porque da mesma maneira eu quero perdoar o meu povo. Agora imagina Oséias indo lá no prostíbulo e falar: olha, lá minha mulher de volta aí, estou comprando ela de novo, eu quero ela de volta para mim, e trazendo ela para casa, e perdoando. Isso é um perdão sobrenatural, é só debaixo de autoridade de Deus, só debaixo de unção. Isso é só um exemplo, não é? É só um exemplo que nós tiramos lá do Velho Testamento de perdão, para que a vida seguisse, para que a vida continuasse, para que até mesmo as pessoas entendessem o que é o amor de Deus. Isso foi preciso ser feito, não é? Nós temos um exemplo também lá no Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos. Abre lá sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Nós vamos encerrar. Capítulo 7, versículo 59. Atos dos Apóstolos 7, 59. Amém? Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém? Estevão, um mártir da história, um camarada que, mesmo na última hora, as pessoas a ponto de apedrejar para que ele negasse a Cristo, e ele estava lá, falando de Jesus, falando do Evangelho, falando das coisas boas, das boas novas, e as pessoas começaram a apedrejar, e joga pedra, e joga pedra, e joga pedra, condenado à morte por apedrejamento. E cada pedra que acertava nele, acho que ele dava um glória a Deus. Cada tijolada era um glória a Deus, um aleluia, e louvado seja Deus. E as forças foram se acabando. Quando ele não tinha mais força, o céu se abriu e ele viu Jesus. Aí quando ele teve a oportunidade, ele podia pedir qualquer coisa, e ele estava em contato com Deus ali direto. Imagina você, queridos, numa situação dessa, o que é que você ia pedir? Ah, Deus, me dá uma ponto .50 aí para mim resolver esse problema. Me dá o escudo do Capitão América, o martelo do Thor, que eu já resolvo isso aqui rapidinho. Talvez nós pediríamos isso, mas ele olhou e falou: olha, Deus, perdoa esse povo aí, vai, perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo.
Sabe, queridos, são dois exemplos aqui que nós tiramos da Bíblia, que nos mostra que, por mais difícil que seja, não é impossível. Irmão, como eu já citei aqui, olha, irmão, se você soubesse, irmãos, independente da maneira, se nós queremos ter um ano de 2016 abençoados, nós precisamos seguir isso. Eu quero fazer a campanha, mas algumas coisas eu não vou aceitar. Então, é com você e Deus, amém? Eu só estou falando aqui o que pediram para a gente falar. Falar é fácil, fazer é difícil. Mas como eu disse, se nós tivermos o Espírito Santo, se nós tivermos Deus na nossa vida, se nós estamos debaixo da graça de Deus, estamos vindo na igreja, estamos ouvindo Deus falar, Deus está trabalhando no nosso coração, Deus está quebrantando, Deus está amadurecendo a nossa vida espiritual, nós estamos sendo assim, ganhando experiência a cada dia que nós passamos, a gente pode parar e pensar, falar, olha, a minha luta não é contra o sangue, não é contra a carne, a minha luta é contra hostes espirituais da maldade. Então, se essa pessoa me ofendeu, eu posso liberar perdão para ela. Mas se ela não vir pedir perdão para mim, perdoa da mesma maneira. Não é necessário ela vir pedir perdão para você. Perdoa. Fala, não, perdoa, mas perdoa de coração, querido. Fala, não, beleza, vou orar a Deus, vou falar, colocar essa pessoa, essa organização, seja o que for, vou colocar na presença de Deus, vou falar, Deus, a partir de hoje, eu quero me ver livre das garras da amargura, eu estou liberando perdão para essa pessoa, para essa organização, para essa instituição, seja o que for, eu estou deixando ela livre dessa culpa, e eu não quero essa culpa sobre a minha vida. Eu quero, Deus, a partir de hoje, ter o meu coração limpo, quero ter a minha consciência tranquila, eu quero ter o meu ano abençoado, que nenhum detalhe venha atrapalhar o meu ano, que se esse for um detalhe, eu já estou colocando por terra em nome de Jesus, amém? Faça essa oração na sua casa, faça essa oração no seu quarto, faça essa oração no seu íntimo, você não precisa ir lá e conversar e não sei o quê, Jesus falou em determinada situação, mas queridos, faça isso, coloque aquela pessoa na presença de Deus, ore por ela, abençoe a vida dela, não amaldiçoe, ore por ela e abençoe, independente do tamanho da faca que ela te enfiou, se é pequenininha, se é grande, não interessa o tamanho do tapete que ela te puxou, não interessa o jeito que você caiu, libere perdão para ela, amém? Deixe ela seguir a vida dela abençoada, siga com a sua vida abençoada, independente do que aconteceu, libere perdão, amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Que não é fácil, mas as coisas difíceis nós deixamos por conta de Deus, amém? As coisas fáceis, as coisas que nós podemos resolver, Deus ele nos dá condições para isso, em todas as áreas da nossa vida, material, financeira, espiritual, coisas que nós temos alcance, coisas que nós temos força, Deus ele deixa para nós, mas claro, existem certas situações que é impossível, que é difícil, existem certas situações que não tem como a gente agir sozinho, e aí que entra o Espírito Santo, e aí que entra o que Deus deixou de maior bênção para nós, que é o Consolador, aquele que vai consolar o nosso coração, quando nós saímos da nossa casa e nos deparamos com alguém, ou com alguma coisa, ou com algum lugar que nos prejudicou, que nos fez mal, com alguma coisa que acabou com o nosso dia, é aí que entra o Espírito Santo, para acalmar o nosso coração, para aliviar o nosso coração, que se você não pediu perdão, o Espírito Santo vai falar para você, libera perdão para aquela pessoa que eu vou te ajudar, libera perdão para ela que eu vou te abençoar, vou abençoar a vida dela, vou abençoar a sua vida, e você vai ver o quanto você vai ser feliz, arranca essa amargura do teu peito, arranca essa dor do teu coração, mas quando você já perdoou, e às vezes você ainda sente um remorso ainda, você ainda sente uma raiva, você sente uma dor, fala, Espírito Santo, faz a obra completa na minha vida,
Que seja completa esta obra na minha vida, meu Deus. Eu não preciso andar de mãos dadas, eu não preciso andar abraçado, eu não preciso trocar beijinhos, não, Deus. Eu só preciso liberar perdão de uma maneira verdadeira. Tira do meu pensamento tudo o que aconteceu, que eu não fique remoendo, que eu não fique lembrando, que eu não fique mastigando, ruminando as coisas ruins que aconteceram. O Espírito Santo, ele vai te ajudar. O Espírito Santo vai trazer coisas boas na sua vida, coisas agradáveis, vai colocar pessoas na sua vida que vão te abençoar, pessoas na sua vida que vão colocar a direção que você tem que andar, independente do que aconteceu, independente do que aconteceu, independente se as pessoas vão vir pedir perdão ou não, mas perdoe. Não precisa ir lá, se humilhar, falar, olha, eu te perdoo. Talvez você vai sair mais machucado ainda. A pessoa vai te falar, mas te perdoo do quê? Não te fiz nada. Simplesmente ore por ela, perdoe ela, libere perdão para a sua vida. Eu imagino o quanto foi difícil para Estevão olhar para aqueles homens ali. Ele estava fazendo uma coisa tão boa, ele estava falando das boas novas. Estevão estava ali querendo salvar aquelas pessoas, levar aquelas pessoas de encontro a Deus, em um verdadeiro encontro com Cristo, e elas com ódio, com sangue nos olhos, de tanto ódio, tacando pedra, falando morre. Quando Estevão podia pedir qualquer coisa, falava, Deus, abre o chão, engole esse povo aí. Ele falou, não, Deus, perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo. Olha, Jesus quando estava na cruz, Jesus quando estava sendo humilhado de todas as maneiras, castigado, surrado, coroa de espinho na cabeça, os espinhos entrando no crânio dele, cravando ali, ele todo arranhado, machucado, humilhado, cuspido. Ele era filho de Deus, ele podia descer da cruz, ele podia ouvir a voz dos caras, olha, se você é o filho de Deus, desce da cruz. Ele podia descer da cruz, mas ele não desceu. Ele falou, Pai, perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo. E muitas das vezes as pessoas erram contra nós e não sabem o que estão fazendo. Por mais que elas tenham total convicção do que estão fazendo, às vezes elas não sabem, e nós precisamos liberar perdão. Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu perdão incondicional, meu Deus, porque nós somos tão errantes, erramos tantas vezes, apunhalamos o Senhor pelas costas tantas vezes, puxamos o teu tapete tantas vezes, e o Senhor nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa. Obrigado pelo teu perdão incondicional, Senhor. Nos ensina, Pai, a ser como o Senhor. Nos ensina, Senhor Jesus, a perdoar como o Senhor nos perdoa, Pai. Nos ensina, meu Deus, a orar, o Pai Nosso, dizendo, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos pecadores, Pai. Aqueles que nos ofenderam. Nos ensina, Jesus, para que nós possamos ter um ano de 2016 abençoado. Nós consagramos a Ti, Senhor, meu Deus, o nosso mês de março. Que assim como todos os meses do ano seja um mês abençoado, um ano abençoado, para louvor, honra, glória do teu santo e bendito nome, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Todos digam amém, amém. Aplauda ao Senhor Jesus, com toda a tua força e com todo o teu coração. Louvado seja Deus. Queridos, podem se assentar um pouquinho, nós vamos aos nossos recados. Lugarzinho mais ou menos, hein? Ali, amor, 2 cadeirinhas, um guarda-sol e uma praia. Tudo que nós precisávamos, né? Olha lá, ó. Eita, nós. Não, é aqui o recado. Em janeiro não haverá estudo bíblico, amém? Então vocês estão liberados aí mais uns dias. Mas que é bom, né? Ó. Eita, estou até queimado já, estou até bronzeado, mas é de puxar enxada, arrumar o quintal, coisa de louco, mas tá bom. Domingo, 6º dia da campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, amém? Então, continuidade na campanha, domingo a partir das 19h30, nós estamos aí com mais uma palavra, amanhã mais uma palavra de Deus para as nossas vidas, para a gente ter um ano abençoado, amém? Quer trabalhar para Deus? Precisamos de voluntários para o telão, informe-se na recepção, amém? Então se você quiser ficar programando o telão aqui e tal, você sente no teu coração que precisa
começar a fazer alguma coisa para Deus. Falar: irmão, eu estou aqui na igreja, estou vindo, estou esquentando banco, esquentando cadeira, preciso fazer alguma coisinha, irmão. O que tem alguma coisa aí? Vai lá, irmão, ó, quer trabalhar para Deus? Então, a gente precisa de pessoas para inúmeros lugares, para telão, para cuidar de carro, para fazer visita, para tantas coisas. Se você sentiu no teu coração que precisa começar a fazer alguma coisa para Deus, porque Deus já está fazendo por você faz tempo, amém? Então, só chegar lá na recepção e falar: opa, ó, estou aqui, levanta a mão e vai lá. Se você tem Deus, tem tudo o que precisa, graças a Deus, oh aleluia, amém? Vamos colocar de pé? Feche teus olhos. Pai, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos acolher aqui, mais uma vez, Senhor, falar conosco. Muito obrigado, Deus, pela tua presença no nosso meio. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra que nos ajuda, nos fortalece. Agora, Pai, nos ensina, Senhor meu Deus, verdadeiramente a liberar perdão para os nossos irmãos, ó Pai. Pai, eu intercedo pelos meus irmãos que aqui estão, oro por eles, peço toda sorte de bênção sobre a vida deles, ó Pai, que eles possam voltar para os seus lares, para a sua casa, meu Deus, muito abençoados em nome de Jesus.